Glória a Deus, meus irmãos. Nossa última aula do nosso quarto trimestre de Geografia Bíblica 2. Deus seja louvado. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém, graças e paz a todos. Como é praxe nosso, eu quero ler um texto que tem a ver com geografia bíblica, uma perspectiva totalmente bíblica. Que eu quero ler Apocalipse 21. Nós estudamos no primeiro livro do pastor Enéas Tonini, nós estudamos Geografia da Terra Santa, agora estamos estudando Geografia das Terras Bíblicas, e agora vamos ler um texto sagrado que tem a ver com o nosso futuro, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Então, eu gostaria muito de pedir que um aluno lesse para nós do capítulo 21 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo de número 8. Vai. Apocalipse 21, do 1 ao 8. Exato. Posso iniciar? Pode. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Glória a Deus. Li esse texto profético, essa promessa de Deus, principalmente para vislumbrar aquilo que um dia vai acontecer. Todo projeto de Deus entre nós esteve sendo revelado pelo Senhor desde quando Deus fez o homem no jardim do Éden, logo depois do dilúvio com Noé e na eleição de Abraão. E com Abraão, Deus escolhe um povo da descendência de Abraão em uma terra. E durante esses estudos nossos, a gente mergulhou na geografia da Terra Santa, na geografia das terras bíblicas, em todo o processo que Deus se revelou ao homem, nos deixou esse livro bendito que é a Palavra de Deus. Que, para mim, ele não precisa de atualização e, para mim, ele é suficiente. E, aliás, o grande problema nosso é porque a gente tenta reinterpretá-lo, tenta aplicá-lo e tenta dizer coisas para complementá-lo. E, para mim, o que mais nós precisamos como igreja e como povo de Deus nesses dias e para sempre é o quê? Da palavra de Deus. E eu fiz questão de ler essa porção da Nova Jerusalém, porque, como diz aqui os primeiros versículos, então vi novos céus e nova terra. A gente está estudando a geografia da terra bíblica, aprendemos tanto com relação às questões geográficas, os rios, os vales, os desertos, o clima, os usos e costumes. Aprendemos um pouco também sobre essas nações que estavam ao redor de Israel, o Egito, Suméria, Império Medo-Persa, e agora estamos nessa última porção do livro,
E eu quis deixar esse texto como a nossa devocional de sempre, para dizer o seguinte: um dia a gente vai desfrutar de um novo lugar. A gente está trabalhando aqui, proclamando o Evangelho, edificando a igreja, fugindo do pecado, mas o nosso coração não deve estar aqui. Nosso coração deve estar no Monte Sião, na Nova Jerusalém. Nesse lugar aqui, onde Deus um dia vai fazer com que desça dos céus sobre a terra. Na realidade, há um paradoxo, né? Muito interessante na nossa vida cristã. Nós sabemos que o mundo ele caminha para a sua destruição e nós somos mensageiros de Deus de reconciliação e de construção do reino de Deus entre a terra. Olha que loucura, né? O mundo ele desencadeia para a destruição. Quanto mais o tempo passa, mais próximo do fim ele fica e mais próximo da ira de Deus o mundo se aproxima. Ao mesmo tempo, nós cristãos somos seres extraterrenos mesmo. Alguém já disse que nós somos seres extraterrenos. E de fato somos. Não somos daqui, mas estamos aqui. Somos de um novo lugar, mas estamos aqui. E sendo de um novo lugar, a gente está tentando reconstruir a vida que vai ser destruída de muitos que vivem aqui. Em outras palavras, a gente está construindo nesse mundo decaído o jardim de Deus, para resplandecer a glória de Deus, até o dia da sentença de Deus. Mas enquanto esse tempo não chega, nós somos mensageiros de uma boa notícia, nós desejamos expandir o reino, fazer com que o governo de Deus seja manifesto nessa terra, mesmo sabendo que aqueles que desprezam o evangelho, eles estão debaixo de sentença, e num dia, vai vir um acerto de contas. Mas aqui o texto sagrado fala de uma geografia divina, e é por isso que eu queria ler esse texto, e para deixar o nosso coração regado de esperança, que toda a revelação de Deus, ela culmina num fim, que não é o fim, vai ser o primeiro dia de uma nova vida, né? Então, na realidade, o nosso fim não é o fim, será o primeiro dia de uma nova vida, uma vida de glória. Porque aqui diz o texto: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu acredito nessa promessa. Eu acredito que essa cidade espiritual, um dia os olhos humanos verão. Assim como Jesus, ele tem essa combinação nele de ter sido um ser glorificado, onde ele se materializava, e quando ele ascende aos céus, ele se tornou invisível e ele está num lugar de glória onde não sabemos. Um dia, no ressoar da última trombeta, ele voltará para buscar o seu povo. E logo depois que ele julgar as nações, essa nova Jerusalém descerá dos céus. E eu creio que nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, veremos essa cidade que é adornada como uma noiva para o seu marido. E a gente vai viver lá. Amém, meus alunos? Amém, professor? E hoje aqui na nossa última aula Amém. tem o professor Fabiano, que eu gostaria que ele desse uma breve saudação. Ele, de antemão, já me disse que não vai poder participar de toda a aula, mas ele veio dar uma saudação aos alunos, uma palavra ao coração de vocês, porque é uma alegria. Mais um ano. Hoje nós fechamos mais um ciclo. 9º ano do nosso seminário, sendo 3 anos STBN, STBnet, né? E 6 anos de STBM, ou como carinhosamente chamamos, Missionária Seminário. Tá bom? Professor Fabiano, tenha a honra, pode dar uma palavra aos alunos. Graça e paz a todos, os irmãos que estão aqui presentes, e aqueles que também vão ver esse vídeo, né? Eu confesso que essa casa, tanto o STBnet quanto o STBN, ou seja, Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Tonini e o Seminário Teológico Batista Missionária, foi a minha casa, foi o berço que me ensinou a conhecer um pouquinho mais de Deus, das coisas de Deus, e isso para mim é um tesouro que
que não dá para descrever o quanto é valioso. E eu deixo aqui uma palavra de incentivo, que vocês se esmerilhem, que vocês se aprofundem cada vez mais, invista no dom que Deus preparou para cada um de vocês, para que vidas sejam abençoadas por meio de vocês, porque é nobre. A pessoa que faz um curso, seja até o básico, é nobre. Tanto é que as pessoas, quando te veem, elas, olha, o irmão é teólogo, o irmão é bacharel. Isso não é para nos envaidecer, mas, de certa forma, tem um peso, porque nós estudamos e as pessoas, elas veem isso como referência para elas. Então, eu acho gratificante, e quando você vai falar, geralmente você tem propriedade naquilo que fala. E tanto é aquilo que vem por trás de você, que é o nome do seminário que você traz. E assim, eu não estou querendo colocar a casa na frente do pastor supremo, que é Jesus, jamais. Mas isso é importante. Nós estamos aprendendo no Seminário Teológico Batista, e é um seminário que tem nome, graças a Deus, e isso para mim é uma grande honra. Então, irmãos, honrem esse ministério que Deus preparou para vocês, e faça o seu melhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou um pouquinho resfriado. Pastor, por favor. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Imagina, professor. pastor. Nosso amado irmão, professor Fabiano, ele veio para a nossa igreja e logo depois ele iniciou o seminário. Ele teve o privilégio de passar pela transição do STBnet e o início, inclusive, do nosso seminário. Ele era um daqueles que, quando nós chegamos na formatura da primeira turma, então tinha alguns alunos que entraram no meio do caminho, e o professor Fabiano foi um desses que tinha entrado no meio do caminho. E eu me reuni com a liderança da igreja e eu disse para eles, amados, já que o STBnet, eles preferiram nos emancipar, porque na realidade, deixa eu até explicar uma coisa para os irmãos, o meu intuito era continuar com o STBN, porque eu sou formado no STBN. Na realidade, na minha época, quando eu me formei em 93, era STBN. Com o passar dos anos, recebeu o STBnet, porque Seminário Teológico Batista Nacional, aí deram o nome do Enéas Tonini, por isso que virou NET. Na minha época era só Seminário Teológico Batista Nacional. E o meu intuito era continuarmos sempre, mas a diretoria do STBnet se reuniu e eles geralmente têm um padrão de quando fazem uma turma, eles depois não dão continuidade, até porque geralmente depois daquela primeira leva, o número de alunos cai bastante. Então eles, em virtude disso, eles preferiram não dar continuidade. Eu me reuni com a liderança da igreja e disse, olha, irmãos, por mim nós damos continuação. Se tiver um aluno, eu prossigo. E para a glória do Senhor, tivemos mais do que um aluno, tivemos algumas turmas, e o Fabiano foi um desses alunos, que eu, inclusive, fiz questão de saber dele, se ele gostaria de continuar. Ele falou, claro, pastor, se realmente for continuar na igreja, eu darei continuação aos meus estudos. Então, eu falei, olha, se a diretoria da igreja aprovar, esse é o meu desejo. E, de fato, eles aprovaram. O Fabiano foi o nosso primeiro aluno, aí tivemos mais alguns alunos na classe do básico, iniciamos da classe do médio, em teologia, tivemos mais alguns alunos na classe do básico, e aí ele conseguiu concluir o seminário na classe do médio, e ele falou, pastor, e será que eu posso fazer o bacharel, né, Fabiano? E eu falei, olha,
por mim, tudo bem. Você está afim? Tô. Então, fechado, vamos começar a classe. E eu comecei a classe do bacharel só com o Fabiano. Porque, irmãos, eu acredito muito nisso, que quando você tem um aluno, você já tem ali o projeto de ensino. E eu lembro que eu chamei alguns professores para me ajudar no bacharel, e o professor que eu chamei falou assim, pastor Rai, tem aluno? Eu falei, tem. Eu não disse para o professor quantos alunos tinha. E ele falou, então tá bom. Eu chamei, convidei, você me ajuda, professor? Eu falei, ajudo. Mas quantos alunos temos? Eu disse, temos um. E ele deu risada. Aí depois passou uma semana, veio mais um aluno. Eu falei, irmãos, tivemos 100% de evolução nas nossas matrículas. E aí o professor deu risada. E assim, esse outro aluno, ele parou, fez um ano só do bacharel, e o Fabiano concluiu. E o Fabiano, inclusive, é o nosso primeiro aluno formado no bacharel. Tanto das classes que se formaram, porque foram várias turmas no curso médio, e o Fabiano foi o único aluno que passou tanto pela classe do médio e o único que passou pela classe do bacharel e concluiu com êxito. Então, por isso que hoje ele, inclusive, é um dos professores da casa. E é com muita alegria que ele deu essa saudação. E para o ano que vem, querendo Deus, no dia 1º de fevereiro, será a nossa aula inaugural. Eu estarei passando os maiores detalhes. Nós, para o próximo ano, na classe do básico, estaremos estudando Teologia Sistemática 6, que é Escatologia, e Educação Religiosa 1. Eu vou passar o material para vocês a partir da semana que vem, já para vocês irem estudando durante as férias. Tá bom? Muito obrigado, professor Fabiano. Quer falar mais alguma coisa, Fabiano? Olha, maravilha. Eu curti muito, pastor. E eu quero até aproveitar, assistir essas aulinhas de escatologia que eu amo muito, hein? Você vai dar a aula, isso sim. Imagina. Tá bom? Fica à Ok. vontade, Fabiano. Obrigado, Eu vou pastor. estar dando continuação aqui. Na hora que você precisar sair, você fica à vontade, tá bom? Alunos, querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Fabiano está aqui também. Eu só queria, com o professor Fabiano, a gente só se fala pelo WhatsApp, mas são conversas bem rápidas. Foi um prazer poder ouvi-lo. Espero aí no próximo semestre, ou nos próximos semestres, ter contato contigo e também bebendo dessa fonte. Então, um grande abraço para você, foi um prazerzão te ver. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Só esqueci de dizer uma coisa, o Fabiano hoje, inclusive, ele me ajuda no seminário em várias matérias, e as línguas originais, ele nada de braçada, irmãos. É uma alegria, ele gosta muito do grego e se apaixonou pelo hebraico. Então, Vamos conversar um pouquinho então agora? ele ama, e olha, e como eu louvo a Deus, porque, irmãos, é difícil as línguas originais. A minha dificuldade no seminário foi línguas originais. Eu sempre fui muito aplicado. O meu único DP que eu tive foi em grego. No último ano, no último semestre, a professora me deixou de DP em grego. E aí eu tive que voltar depois para zerar essa DP. Para vocês terem uma ideia, eu voltei um semestre para tentar zerar, não consegui. Aí passou mais um ano, voltei no início do ano para poder embalar, e aí eu consegui passar em grego, aleluia, glória a Deus. Então, assim, eu amo as línguas originais, mas eu confesso a minha dificuldade, porque é uma área muito, mas muito específica, e o professor Fabiano, ele gosta e nada de braçada. E detalhe, hein, irmãos, como eu disse para vocês, ele é um motorista de ônibus, mas ele é um ministro do Evangelho, e Deus agraciou ele com essa aptidão. Lembra que a última mensagem que você pregou na igreja, você citou um salmo, Fabiano? Salmo 23 em hebraico? Você citou alguma coisa em hebraico? Foi Salmo 121. Salmo 121, onde o salmista ele se vê diante dos montes, né? Ergo os meus olhos para os montes. Deixa eu ver. De onde me virá o meu socorro? Isso. Ele fala Shir lamalot esai nal herarim meaim avoezri. Ergo os meus olhos para Shir lamalot. Ergo os meus olhos para os montes. Esai nal herarim meaim avoezri.
de onde me virá o meu socorro? Aí a resposta vem é a seguinte: Esrimen Adonai Oseshamayim Vaaretz. Meu socorro vem de Adonai, que fez os céus e terra. Aleluia. Vaaretz. Muito obrigado. E olha, irmãos, eu não pedi para ele preparar isso, eu peguei ele de improviso, tá entendendo? Que Deus continue te agraciando, professor, e que você se torne um professor das línguas originais para nos abençoar. Porque, olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu fui professor do Fabiano, sou pastor dele, mas nas línguas originais e materiais assim, de vez em quando eu falo, Fabiano, me ajuda, me socorre. E ele me socorre. Eu só me lembro do professor Laerto mesmo, pastor, que ele, sabe, ele moía como aquele moinho, moe uma cana, até extrair o último do suco da cana. Mas olha aí, como é bom poder ter sido abençoado pelo Laerton, você foi e hoje nos abençoa. Parabéns, professor. Amém, pastor. Gil, Felipe, quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta para o Felipe? Ou para o Fabiano, Felipe, Gil? Que bom poder desfrutar um pouco, né? Ouvir o professor falando dessa forma, maravilhoso. Os salmos a gente conhece, né? Já lemos, mas ouvir como que é no original, que coisa maravilhosa. Só de citar no português é lindo. No hebraico, Lindo, então, né? verdade. Deus Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, professor Fabiano. Muito obrigado. É um prazer ouvi-lo. Espero ouvi-lo outras vezes. Amém. Felipe? Fabiano, bom, a gente comunga junto na mesma comunidade, né? Então, não sabe da admiração que eu tenho por ele, né? E do esforço, de todo o trabalho que ele tem se dedicado, tanto que ele se esforça para fazer o que faz. Então, a gente só tem que parabenizar o irmão pelo esforço e o galardão dele está garantido na eternidade, né? É bom militar ao lado de bons soldados, né? É isso aí, filhote. Por isso que o nosso incentivo para que você, quando se formar, né, de repente fale assim, não, pastor, que nem o Fabiano fez, não vou participar da formatura do médio, não. Quero bacharel. Então fica aí o nosso incentivo. Vamos trocar uma ideia em grego. Vamos bater um papo. Muito bom. Então, agora, irmãos... E o Felipe tem um pezinho lá, né? Porque... Pronúncias, né? Pois é, cara. Felipe. Olha, Felipe. É isso aí. Fabiana, é que você não acompanhou, mas nas nossas aulas aqui, quando nós precisávamos ler materiais dos livros, principalmente dos sumerianos, acadianos e tal, então é aqueles nomes complicados, e o Felipe ele consegue ler como se fosse a pronúncia. Eu falei, filhote, até elogiei ele numa das aulas. Falei, filhão, você tem uma facilidade para isso daí. Porque, irmãos, é aquilo lá, é vocação. Cada pessoa tem uma vocação. Uns Deus vai separar para o campo missionário, outros Deus vai separar para a área da teologia sistemática, outros Deus vai separar para a área da teologia bíblica, para o pastorado, outros vai ser para a ética, para a história, e outros vai ser para as línguas originais. Então fica aqui mais uma vez, ouça o teu pastor, ouça o teu professor. Olha, acho que você tem que já embalar e engatar uma terceira e quarta. E como eu já disse, tendo um aluno, tem classe aberta, e o que eu preciso é só de aluno, tá bom? Então, né, Felipe? Né, Fabiano? E agora, irmão, só para mostrar aqui rapidamente, eu já sei que eu já... Fabiano, fica muito à vontade, tá? A gente está aqui na nossa última aula, mas eu quero mostrar aqui a nossa grade, mais uma vez aqui. Essa é a nossa grade curricular que damos no nosso curso. Então, podem ver que o curso médio é essa que está a barra em azul. O bacharel são as matérias que estão aqui em vermelho. E o curso básico, ele é a parte. Quem faz o seminário no básico não elimina matérias no médio nem no bacharel. Quem faz matérias no médio elimina matérias para o curso do bacharel. Ou vice-versa, que geralmente não temos o oposto. Mas, hipoteticamente, se uma pessoa iniciar o curso, hipoteticamente, no bacharel, nas línguas originais,
Quando ela for fazer o médio, então ela tira, ela vai eliminando matérias, porque nossa grade ela é trimestral e ela é modular, né? Então, querendo Deus, o ano que vem, nossas aulas terça e quinta, a primeira aula vai ser dia 1º de fevereiro, a princípio será a abertura do seminário, será lá na igreja, mas logo depois a transição das matérias serão presenciais e online. Possivelmente, eu acho que vai emplacar o ensino, eu diria, online, como a gente vem fazendo. Foi muito bom, a gente se adaptou bem, então eu acredito que a gente vai dar continuidade nesse formato. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Agora vamos para o livro texto. Nós tínhamos parado aqui na semana passada, aqui na parte 7, onde falávamos um pouco sobre o apêndice 2. Lembram disso? Professor Fabiano, fica à vontade, viu? Não se sinta a hora que você quiser. Lembram dessa porção? Nós falamos que hoje nós íamos meditar sobre isso. Nós estávamos falando aqui sobre passo das. Nós estávamos trabalhando sobre as estradas, aí começamos a falar um pouco sobre as vias fluviais da Anatólia, eram poucas por causa da natureza do seu relevo montanhoso, em comparação os caminhos e as estradas eram numerosíssimos. Aí começamos a falar que uma estrada partia do norte de Carceice e Alepo, aí depois outra estrada saía de Nínive, aí terceiro, Passo das Portas da Cilícia, aí depois quarto, Caminho Velho, 5, Via Ignátia, 6, pouco atrás dos montes, que separa o litoral e o interior do país, corria uma estrada que, começando em Filipos, passava por Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Pela e as províncias de Ilírico e Derraci, no Adriático. E 7, a sudeste da costa italiana, a seção final da Via Ápia tomava o rumo de Brisídio e terminava em Roma. Aí falamos aqui, paramos nesse ponto. Paulo, em suas jornadas missionárias por terra e por mar, usou esses caminhos e seguiu essas rotas. Era o guerreiro de Cristo, combatendo as trevas e iluminando os corações com a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Veja o apêndice 2, as viagens de Paulo. Tem alguém com... Pediu? Fecha aqui. Já fechei para você. Aí falamos sobre isso, né? Ele era o soldado de Cristo, etc. e tal. Aí depois falamos aqui, lemos essa porção. As estradas nos dias de Paulo eram numerosas, dando acesso a qualquer região do grande Império Romano. Os navios, em suas múltiplas rotas, sulcavam as águas de marés e rios, levando comerciantes, militares e missionários aos grandes centros do mundo antigo. Há um sem número de livros que trata dos caminhos e das estradas do mundo antigo. Recomendamos a obra especializada La Via Appia, da Roma a Bolivae, de Lorenzo Chilisi. Paramos exatamente aqui. Aí nós íamos falar sobre o quê? O apêndice 2 das viagens missionárias. Lembra que nós falamos na última aula sobre as estradas que Paulo usufruiu nas suas pregações mundo afora. Então é fantástico que agora a gente vai para o apêndice 2. Que página do livro de vocês, meus irmãos? 521. 521, né? Exato. Tá. Aqui na minha é outra página, porque eu estou no modo digital.
Apêndice 2. Vamos lá. As viagens de Paulo. Vocês terão o privilégio de estudar isso com mais detalhes na matéria Introdução ao Novo Testamento. Mas hoje a gente vai dar uma passeada nessas cidades, porque foram as cidades que Paulo percorreu, foram as cidades que Paulo pregou o evangelho, porque nós estamos nesse último bloco do livro, que é o Cristianismo no Ocidente. Então vamos lá. Quem gostaria de ler? Primeira parte. Eu posso começar. Por favor. Ou Felipe, né? Desculpa, Felipe. Pode ler. Beleza. Então vamos lá, apêndice 2, as viagens de Paulo. Paulo foi o viajante do Senhor Jesus. Através de 2 continentes, viajou bastante, empunhando o facho glorioso do Evangelho da Graça, fez 3 grandes viagens missionárias, além de uma a Roma como prisioneiro de Cristo. Acompanhemos seus passos gigantes nas estradas romanas ou nos mares visitando cidades, pregando, ganhando almas, estabelecendo novos trabalhos para glorificar o Senhor. Primeira viagem missionária. Dá uma pausa aqui. Mais uma vez, amados irmãos, Paulo, ele até hoje é considerado como o maior apóstolo de todos, o maior evangelista de todos, aquele que ganhou mais almas na história do cristianismo até recentemente. Com o advento da tecnologia, com os adventos das cruzadas, com os adventos da televisão, alguns vão dizer que Billy Graham e outros evangelistas se tornaram maiores do que Paulo. Mas quando pensamos na projeção do ministério de Paulo e na extensão do ministério de Paulo, é algo, como o pastor Enéas Tonini fala, é algo gigantesco. Porque se Paulo, fazendo as suas viagens, conseguiu deixar o seu DNA, formando discípulos à altura, formando igrejas num contexto totalmente precário, imagina se hoje Paulo tivesse o acesso da tecnologia como temos. Então, assim, é algo magnífico e fica aqui uma dica de estudo. Estudem a vida de Paulo. Peguem livros clássicos, por exemplo, Robertson, peguem livros de grandes teólogos como Russell Shedd, o próprio Ernesto Nini, de puritanos que falam da vida de Paulo, porque é simplesmente magnífico poder olhar para Paulo e tentar seguir as pisadas dele, sabendo que ele era ser humano como nós, mas ele se tornou o maior discípulo, o maior apóstolo, o maior evangelista de todos os tempos. E, para encerrar esse comentário, nós do Novo Testamento, Igreja de Jesus, devemos ter uma gratidão profunda a Paulo, porque quase metade do Novo Testamento nasce na pena de Paulo. Paulo escreve. Quando ele não escreve, ele dita para um amanuense, para alguém escrever. Alguém só registra, mas a ideia é paulina. Ou seja, o Espírito Santo usou esse homem como um vaso de honra, de um calibre simplesmente gigantesco. Tá bom? Eu não podia deixar de falar e de agradecer a Deus pela vida desse homem gigante. E eu confesso para vocês, eu quando vou estudar a vida de Paulo fico tão envergonhado porque eu não consigo imaginar como alguém era tão sábio, tão dedicado, tão consagrado, tão intenso, tão constante como foi ele. Eu quando penso em alguém mais próximo de mim, eu olho para Pedro, olho para João Batista, eu olho para João, mas eu não consigo ver Paulo, porque Paulo ele é uma combinação de unção, de disposição e de sabedoria ímpar na história da humanidade. Alguém já disse que Paulo seria um grande homem na história da humanidade, mesmo se ele não fosse um cristão. É uma personalidade ímpar na história da humanidade. E graças a Deus porque se converteu. Então, deixo aqui essas palavras, tá bom? Pode continuar, pastor Johnny, por gentileza.
primeira viagem missionária. Vamos lá. Seus companheiros foram Barnabé e João Marcos, Atos 13, do 2 ao 5, enviados pelo Espírito Santo. Saíram de Antioquia da Síria, percorreram 34 quilômetros por terra e alcançaram um porto de Seleucia, exatamente no lugar onde o rio Orontes entra no Mediterrâneo. Navegaram até a ilha de Chipre, numa distância de 112 quilômetros. Nessa ilha, visitaram Pafos e Salamina. Deixaram Chipre e pelo mar da Lícia, sempre por mar. Chegaram a Atália e Panfilha, a 290 quilômetros de Chipre. Agora, por terra, alcançaram Pergue, a 19 quilômetros da costa, a nordeste. Pergue era praticamente a capital da província, banhada pelo rio Questro. A arqueologia desenterrou em Pergue um teatro romano com capacidade para 13 mil pessoas. Também piscinas públicas, ruas com colunatas, estádio, templos e outras construções greco-romanas, provando que Pergue era uma grande e importante cidade. Dá uma pausa, por favor. Ok. Irmãos, quando nós olhamos essas descobertas arqueológicas aqui, como por exemplo essa, um teatro romano com capacidade para 13 mil pessoas, isso é um campo de futebol nos nossos dias, não é? 13 mil pessoas, irmãos. Vamos aqui fazer o campo da Portuguesa cabe quantas mil pessoas lá? Deixa eu perguntar para o Google aqui, peraí. Opa, Palestra Itália. Quantas pessoas? Se eu não me engano, o novo estádio acho que dá para 70 mil pessoas, acho. E o antigo? Agora não lembro não, pastor. O Pacaembu, quantas pessoas cabiam? Umas 20 mil fácil. Olha aí, pensa nisso, irmãos. Né? Pensa nisso. Já achou aí quantidade, Johnny? Só mais um instantinho. Então, o que eu quero falar sobre isso, enquanto o pastor Johnny acha? Irmãos, quando nós olhamos assim a civilização antiga, o Império Romano, essas cidades, e essas... 21 mil, pelo menos, que é o que aparece. Né? Olha aí. Sendo que hoje tem toda uma engenharia, etc. e tal, mas naqueles dias tem um teatro com capacidade para 13 mil pessoas, que é uma coisa absurda. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para vocês terem uma noção de como a história ela é emblemática. Quando a gente pensa que numa cidade como Perge houve civilização, quando nós, por exemplo, antes de conhecer a riqueza da arqueologia, ler informações sobre como eram, quantas pessoas tinham, o que possuía, qual era o comércio, o número de habitantes. É uma coisa. Quando você vai ali e os arqueólogos, os historiadores descobrem esse acervo, isso tudo se torna uma coisa assim, numa proporção muito mais real. Eu sei que é real a informação muitas vezes registrada, mas vocês sabem, como tudo, que há muita manipulação de informação, como tudo na vida. Nem tudo que se coloca no papel de fato foi, mas nessas horas a gente vê a grandeza do Império Romano. E Paulo lá, no meio desse império glorioso, ele tinha o quê? Uma missão, que era o quê? Proclamar o grande glorioso da sua vida, da sua alma. Então, assim, é simplesmente fantástico, é simplesmente magnífico poder saber que Paulo ele vislumbrava um contexto ao lado dele de riqueza, de status, e isso não parava. Lembra que nas aulas passadas, há 2 aulas atrás, nós gastamos um tempão. Fique em paz, professor. Obrigado, viu? Mais uma vez. Deus abençoe, professor. Tchau, tchau. Lembra que há 2 semanas atrás nós falamos da cidade de Antioquia? A cidade de Antioquia era uma cidade gloriosa, era a 3ª maior em força e prestígio. Perdia apenas para Roma e para Alexandria.
A cidade de Antioquia era um berço de conhecimento, de evolução, de comércio, de prosperidade. E Paulo, essa mente genial, não estava construindo templos de Salomão, Paulo não estava querendo reinterpretar as Escrituras, Paulo não estava querendo criar uma igreja inclusiva, Paulo estava querendo pregar o evangelho que ele tinha recebido, que ele mesmo dizia, se ele ou algum outro discípulo ou apóstolo não pregasse daquela forma, fosse considerado como anátema. Ou seja, olha que homem gigante. E agora ele vai para essas cidades gloriosas e ele continua com a sua postura qual? Sou ministro do Evangelho, levo uma mensagem poderosa. Isso me faz lembrar, irmãos, a história de Billy Graham. Certa ocasião, depois que Billy Graham se tornou uma lenda na pregação do Evangelho, porque eu não sei se você sabe, Billy Graham começou a fazer as suas cruzadas na década de 50. E nos Estados Unidos ele já tinha sido uma pessoa extremamente importante. E depois, década de 50, 60, 70, ele viaja por muitos países, ele acessa todos os continentes. Países como a Rússia, ele pregou na Rússia, irmãos, Rússia comunista. Pensa nisso, irmãos. Ele tinha acesso para pregar o evangelho de Jesus. Então, chegaram certa ocasião, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, e os repórteres viram que ele era um dos nomes mais cotados para se tornarem presidente dos Estados Unidos. E um dia, ele, numa entrevista, perguntaram para ele, o senhor não pensa em se candidatar? E Billy Graham disse assim, olha, eu agradeço a consideração, eu agradeço a indicação, mas eu não penso. Aí o repórter continuou insistindo, ele disse assim, olha, na realidade eu não posso me rebaixar. Aí o repórter ficou meio indignado, porque, afinal de contas, os Estados Unidos, há quase 100 anos, é a principal nação do mundo. Não pode se rebaixar? Como assim? Ele falou assim, eu sou ministro do Evangelho. Eu sou embaixador do reino de Deus na terra. É nobre a função de um presidente de uma nação. E é muito nobre a função do presidente do nosso país. Mas eu sou ministro do Evangelho. Sou embaixador de Cristo na terra. Irmãos, isso eu lembro dessa história. Um professor me contou no seminário, nos contou numa classe, como eu estou falando para vocês. Isso marcou demais o meu coração. E aí eu coloquei o pastor Billy Graham como uma pessoa que eu disse para mim, esse homem, ele é uma referência para a minha vida. Pensem nisso, irmãos. Paulo é essa referência. Esse embaixador de Cristo na terra. Que ele poderia ter se tornado a mente mais célebre, criado uma nova religião, poderia ter criado, quem sabe, a sua própria religião, ter ganhado milhões de reais, ter criado, quem sabe, um legado, talvez, pela sua inteligência. Mas ele preferiu colocar tudo isso aos pés de Cristo e ser um pregador do Evangelho, que foi decapitado por sua obediência e amor ao Evangelho. É simplesmente fantástico. Então, faço questão de, mais uma vez, pincelar, mostrando que onde ele ia, ele não se encantava com o brilho do ouro da cidade. Porque mesmo que nessa terra, irmãos, guardem isso, nessa terra vocês vão ver muito amarelo do ouro, muito brilho de ouro. Mas esse brilho desse ouro não aquece o nosso coração. O que aquece o nosso coração, o coração de lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, é simplesmente o fogo santo de Deus. Se Deus nos agraciar com o dom da riqueza, amém, que possamos consagrar tudo isso aos pés da cruz, tá bom? Vamos lá, pastor Johnny, pode continuar lendo. Querem comentar alguma coisa, meus irmãos? Que Deus nos dê a coragem e a intrepidez do apóstolo Paulo, né? De enfrentar o que ele enfrentou e chegar no fim da vida e dizer que combateu o bom combate e, acima de tudo, guardou a fé
passos a ser seguido, como ele mesmo nos ensinou a ser imitadores dele, como ele era de Cristo, né? Amém, filhote. Amém. Isso aí. Amém. Posso ler então? Pois não. 2 caminhos levam de Perge ao interior do país. Primeiro, o do norte seguia o curso do Vale do Questro e ia se unir no leste a outra estrada nas proximidades de Laodiceia. Continuava pelo caminho de Meander a Éfeso, alcançando outras cidades de Egeu. 2. O do nordeste partia de Perge, atravessava o Taurus e chegava a Antioquia da Pisídia. Essas duas estradas formavam um leque de comunicações que cortava toda a Ásia Menor. Antioquia da Pisídia era uma cidade militarmente estratégica, que fora fundada pelos Seleucos sobre as ruínas da antiga Frígia. De Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé não tinham outro caminho que os levasse a Icônio, Listra e Derbe, a não ser a chamada Via do Leste. Listra e Derbe pertenciam à jurisdição de Licaônia. Ambas ficavam na estrada imperial que Augusto mandou construir. Lá, ou ia do leste e chegava às portas da Cilícia. A arqueologia apontou, em descobertas de 1820, a importância política, econômica, militar e cultural da região. Em Derbe, Paulo e Barnabé não foram perseguidos. A arqueologia não encontrou vestígios de nenhuma sinagoga no lugar, prova de que o número de judeus na cidade era reduzido ao tempo da visita de Paulo. De Derbe a Tarso havia uma distância de aproximadamente 200 quilômetros. Joia. Então, mais uma vez aqui, dados históricos, arqueológicos, super relevantes dessa passagem de Paulo. Hoje, o governo americano está literalmente tendo uma reunião com o governo russo por questões de acertos de conta, e a gente tem que orar muito por isso. Você vê o que a importância de uma cidade militarmente. Aqui, na antiguidade, havia essas cidades estratégicas, essas regiões, que são regiões que acabam sendo imprescindíveis para um reino, ou no caso, para o império, né? Então, a gente vê aqui a importância dessa cidade. E um detalhe também, que como o pastor Enéas cita, o número de judeus era reduzido nessa cidade. Interessante, geralmente os judeus sempre foram, sempre estiveram presentes em quase todas as cidades, principalmente em cidades fortes. Mas algumas delas, o número deles não eram tão relevantes. Tá bom? Então, primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles seguem seu caminho, fazem as suas viagens. Deixa eu fazer uma menção aqui também de teologia. Quando Paulo escreve no Novo Testamento, irmãos, é fantástico isso. Nas suas cartas, é muito interessante. Quando você estiver lendo o Novo Testamento e você vê, por exemplo, como acontece aqui. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. A gente não nota isso, né? Mas Paulo, quando ele escreve a maioria das suas cartas, algumas ele escreve ele mesmo endereçando a igreja, ele sozinho, como é o caso, por exemplo, de Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aí ele vai fazendo a sua menção. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele está escrevendo sozinho. Tem o amanuense que escreve, ou o escrivão, mas no caso de Romanos, é bem interessante que Paulo ele escreve sozinho, ele não tem ajuda de ninguém.
A ideia que nos deixa o texto, isso daqui a gente vai tratar bastante em teologia do Novo Testamento e algumas matérias de teologia sistemática, é que esses autores, como aqui acontece em 1 Coríntios, em 2 Coríntios também, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Olha que interessante. Aqui Paulo, quando faz de Corinto, que vocês vão aprender mais para frente, que não é a segunda, possivelmente é a terceira ou é a quarta, 2 cartas ou uma carta de Corinto se perde, Deus permite isso, mas essa carta aqui para nós é a 2 Coríntios. Paulo escreve, ele é o líder que recebe do Espírito Santo, mas o Espírito Santo compartilha algumas coisas, porque ele prestigia Timóteo como quase um coautor. Olha que interessante. Não sei se vocês já tinham notado isso. Já notaram isso ou não? Já tinha notado isso no cabeçalho das cartas? Sim. Gil e Johnny. Lendo assim, a gente nunca se apega muito aos detalhes, a não ser que a gente tenha que meditar mais a fundo. Mas eu, sinceramente, não Não me tinha recordo, notado, né? não tinha notado. Possivelmente o Felipe aprendeu isso no seminário, Felipe. Sim, nas Sim. escolas bíblicas também, Então, mas sobretudo no seminário. né? Então, estou deixando aqui, porque aqui em Timóteo e Paulo, eles fazem essa primeira viagem missionária, e ele foi o grande companheiro, o Timóteo não, Barnabé, né? Desculpa, falei Timóteo. Barnabé, né? Paulo e Barnabé. Mas ele foi o grande companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Mas como a maioria das cartas de Paulo, elas se dão um pouco depois, então Barnabé praticamente não aparece como coautor. Já Timóteo aparece, Timóteo aparece lá em Filipenses, Gálatas não aparece, Silas também aparece em alguma das cartas. E é interessante a gente notar isso, em 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano, o que é Silas, e Timóteo, a igreja de Tessalônica. Paulo é o líder, ele é o pastor principal, mas é como se fossem essas duas outras autoridades dando respaldo ao lado de Paulo, dizendo, olha, o que Paulo recebeu foi do Espírito Santo, sim. Nós sentimos o Espírito Santo compartilhou conosco, mas Paulo foi aquele que recebeu. Isso é genial. E é genial também a humildade de Paulo, porque quando ele recebe na íntegra, ele passa como uma mensagem de Deus dada a ele para aquela igreja. Quando ele recebe ao lado de alguns, ele prestigia aqueles que estão do lado dele. Olha como Paulo era grande, gente. Como Paulo era simplesmente fantástico. Sabe, isso me faz lembrar uma coisa que eu ensino muito em homilética, que é dê a fonte. Dê a fonte. Aprendeu alguma coisa de alguém, dê a fonte, entendeu? Tá bom, meus irmãos, só quis dar uma palhinha aqui. Não é porque Paulo e Barnabé discutiram que ele não põe Barnabé, não é por isso, não. Na realidade, Paulo acaba não pondo, né, de fato, Barnabé, porque as cartas de Paulo foram escritas principalmente a partir da segunda viagem missionária. Se Paulo tivesse escrito as cartas na primeira viagem missionária, com certeza, até porque Barnabé para Paulo foi o seu grande mentor. Barnabé, para Paulo, foi a sua, eu diria, foi fundamental. Ele sabe da gratidão e da importância que ele tinha, tá bom? Beleza? Algum comentário? Tem cartas que Paulo acaba escrevendo lá no final, né? Que ele fala que escreve de punho, a saudação à igreja que ele envia, né? Você tem o amanuense que escreve a carta inteira, mas lá no final, nas saudações ou em alguma recomendação, Paulo, de próprio punho eu escrevo. Sim, sim. E a gente vai ver, Felipe, que principalmente naquelas cartas das prisões, ele fala que escreve com letras grandes, possivelmente acima dos 50, né? As letras começam a ficar menores, né? Então você tem que caprichar. E olha, vou te dizer, hein? Cinquentinha não é fácil não, irmãos. Vou te falar, viu? Eu tenho essa minha Bíblia
aqui é a minha Bíblia de anotação, vocês não vão conseguir ver, mas ó, eu vou escrevendo, tá vendo? Todas as Bíblias que eu leio, eu vou escrevendo. Onde tem uma parte em branco, eu escrevo. E aí o que acontece? Eu gosto de ler a Bíblia, a minha leitura devocional, eu não gosto de ler com Bíblia de estudo. As Bíblias de estudo, para mim, são para estudo. Eu gosto de ler a Bíblia, texto sagrado, puro e simples. E quando me vem uma iluminação, eu escrevo. Só que eu escrevo, minha letra sempre foi pequena desde os meus dias de seminário. Eu comecei a escrever pequeno, não tenho vergonha de dizer isso, porque eu não tinha dinheiro para comprar caderno. No meu primeiro ano de seminário, logo no final do ano de seminário, eu fui demitido da empresa que eu trabalhava. Comecei o segundo ano de seminário sem emprego. Tanto é que eu cheguei na secretária, que ela cuidava da administração financeira, e falei, olha, eu quero adiantar algumas parcelas aqui, mas eu não sei como que eu vou terminar o ano, porque eu estou desempregado. E então ela falou, não se preocupe, continue estudando. Então tá bom. E um dos métodos para eu economizar o caderno, eu usava uma linha em duas, escrevia bem pequenininho. E os livros todos, praticamente todos, foram emprestados naquele ano, no segundo ano de seminário. Eu comprei um livro apenas, A Vida de Paulo, de A.T. Robertson, um único livro. E dali em diante, no final daquele ano, eu arrumei emprego. Graças a Deus, pude quitar as parcelas do meu seminário atrasado. E ali, a partir de então, eu sempre escrevo pequeno. Eu não tenho... Minha letra é muito pequena. Vou mostrar para vocês. Meu diário de oração, eu não consigo, eu criei o hábito, né? Eu escrevo 2 linhas em uma. É um hábito, é um hábito. Só que agora, depois dos 50, para ler os meus cadernos, para ler a minha Bíblia, eu falo, ô papai, tá ficando difícil. Isso me faz lembrar de Paulo. Estou enxergando bem, mas muda, viu? Muda. E agora a tecnologia está ajudando, porque você tem essas instrumentalidades de aumentar a letra, né? Então, no celular, né? Então, assim, mas isso me fez lembrar de Paulo, né? E é interessante isso. Eu até deixo esse testemunho para vocês, dizendo, sabe, irmãos, vale a pena persistir, porque quando Deus nos separa para algo, não é o dinheiro, não é o desemprego, pelo contrário, durante aquele ano, eu lembro como hoje, eu separava o dinheiro para as conduções, eu separava o dinheiro para ir para a igreja, e eu me lembro que eu cheguei até a pedir dinheiro para o pastor para ir para a igreja. Eu falei, pastor, não tenho dinheiro para ir para a igreja. Eu acho que ele me ajudou 1 ou 2 vezes. Mas todas as vezes Deus fazia alguma coisa. Era alguma coisa do fundo de garantia que saía, era aquele salário, quando a gente... salário de desemprego. Eu me lembro que Deus me deu escape o ano todo. Me deu escape, eu louvo a Deus. Seguro-desemprego? Seguro-desemprego, isso. E eu me lembro que eu fiz uma entrevista no Banco de Boston, numa corretora do Banco de Boston. E eu me lembro que eu fui tão humilhado, irmãos, tão humilhado, porque o diretor queria me contratar, ele gostou do meu currículo, mas quando ele me soube que eu fazia seminário, ele falou, rapaz, você não está no lugar errado? Você quer trabalhar no mercado financeiro? Eu falei, pois é, mas eu estou no seminário, eu pretendo concluir, e vou somente fazer outra faculdade quando terminar o seminário. E ele disse para mim, olha, se você parar o seminário, eu contrato você. E ali eu disse para ele, olha, eu te agradeço, mas não vou parar o seminário, não. Eu pretendo fazer uma outra faculdade em um outro episódio, em uma outra época. Obrigado. E ali aquele diretor me humilhou tanto, irmãos. Ele era um seminarista católico que tinha abandonado o seminário para fazer o quê? Para se dedicar à vida corporativa e se tornou um diretor da corretora Sodril, que era do Banco de Boston. O emprego estava garantido, irmãos. Mas ele falou, olha, em virtude disso, rapaz, eu te vejo, olha a frase que ele disse para mim,
eu te vejo da seguinte forma, eu te vejo de paletó na praia. Não combina, sabe? Você está querendo ficar no mercado financeiro, está fazendo seminário, não combina. Eu falei, pois é, mas eu sou convicto disso. E eu me lembro que eu agradeci a ele, o nome dele era Adalberto, e desci do prédio que ficava o Banco de Boston, ali na Líbero Badaró. Irmão, parecia que tinha um elefante em cima de mim no elevador, sabe? Parecia que tinha uma tonelada. E eu me lembro que, subindo a Líbero Badaró para a BMF, tem o finalzinho da São João, que é o começo da São João, na realidade, né? É uma rampa. Irmãos, eu subi tão triste, passo a passo, porque eu estava desempregado, eu morava sozinho. E ali dentro da minha cabeça aquele conflito, mas eu dentro do meu coração disse assim, não, Senhor, se o Senhor me separou do seminário, do ministério, então estou aqui, Senhor. Providencie o pão, providencie a água, providencie os recursos e eu vou continuar. Eu lembro que eu subi a São João com aquele elefante que tinha descido lá do elevador do prédio do Boston, agora eu estava subindo a pé. E ali cheguei na Praça Antônio Prado. Mas dentro do meu coração eu disse assim, não, eu não vou parar por nada. Porque foi o Senhor quem me separou. Como eu disse, no final daquele ano eu arrumei emprego no escritório de uma corretora de seguro. Fiquei pouco tempo e depois daquele trabalho eu voltei para o mercado financeiro e lá continuei até o meu último dia do pregão da BMF. Por que eu estou falando isso para vocês? No final desse ano que eu não pude comprar livro, desse ano que eu não pude nem pagar nas datas corretas do seminário, eu lembro que a igreja que eu frequentava, ela tinha um hábito, como fazemos até hoje na nossa igreja, que é um hábito de anotar todos os dizimistas. Por exemplo, na nossa igreja local, eu sei todos os que são dizimistas. Temos esse hábito. As ofertas são colocadas de forma anônima, mas os dízimos, eu sempre peço para que eles coloquem, porque essa é uma maneira dos tesoureiros, registrar e de criar mais transparência para a igreja. Então, quem é dizimista, a gente sabe. E na igreja que eu era, naquele ano, por incrível que pareça, a tesoureira fez questão de emitir um recibo de tudo que cada dizimista tinha dado naquele ano. E eu recebi uma folha da tesoureira. Eu falei, tá desempregado. Irmãos, para a glória do Senhor, durante aquele ano que eu estava desempregado, por causa de auxílio-desemprego, não sei o que da Caixa, não sei o que, escapes de Deus, eu praticamente dizimei todo ano. Por isso que eu tinha como ir para o seminário, tinha como ir para a igreja. Lembra que eu falei que eu pedi para o pastor? Acho que ele me ajudou uma vez só, ou duas, no máximo, com o dinheiro da condição. Nas outras vezes eu consegui pagar. E o detalhe, irmãos, eu morava sozinho, então imagina, foi um ano muito difícil. Mas foi um ano também que meu coração foi muito fortificado. Porque, irmãos, quando a gente prevalece enquanto as coisas estão todas bem, é fácil. O difícil é a gente perseverar quando as coisas estão todas ruins. Né? Então, assim, eu deixo esse testemunho para a edificação de vocês, porque eu lembrei agora, falando das letrinhas de Paulo, eu dei uma nostalgia ao meu passado, e a palavra que eu deixo para vocês é perseverem. Perseverem, porque vale a pena. A recompensa e o galardão vem do Senhor. E eu louvo a Deus por essas histórias, porque para mim, aqueles momentos de tribulação e de deserto foi o que me firmaram para o ministério e para a obra. E eu sei que, assim como Deus cuidou de mim quando eu era solteiro, morava sozinho, Deus vai continuar cuidando no ministério enquanto eu viver. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Segunda viagem missionária. Deixa eu dar uma pausa aqui na nossa gravação.